nossas atividades desta manhã. Iniciaremos agora com a nossa primeira mesa redonda. Este vai ser um espaço de diálogo fraterno, reflexão, esclarecimento, reunindo o moderador e os expositores dos 2 primeiros subtemas. Convidamos o Alexandre, a Catarina Garcia e o José Manuel a tomarem, por favor, os seus lugares aqui na mesa redonda. Então vá, informa-se mais uma vez, porque o Alexandre já falou disso no início, que será então aberto um espaço para perguntas e partilhas ao público. Pedimos que realmente seja respeitada a ordem das intervenções, está bom? Gostaria de saber, quando recebem uma pessoa que se dirige ao vosso centro, não é? Que tem, como é que vocês distinguem, na realidade, apesar de tudo que nos foi dito, apesar de nós podermos ter consciência e conhecimento de que podemos ter dentro de nós a vontade de servir à casa em ambos os lados, como é que vocês identificam um possível trabalhador nessa base, nesse serviço que ele possa querer prestar, porque até possa nem chamar a atenção, às vezes até se resguarda, é mais introspectivo, mais tímido. Como é que vocês conseguem distinguir se ele vem com um bom propósito para servir à casa e à causa do mundo espiritual também? Obrigada. Foi o primeiro? Então, aqui há a questão da Sílvia, que é identificar o que é que seria, não sei se toda a gente ouviu bem a questão dela, identificar um potencial novo. Isto, o feedback está tramado. Um potencial novo trabalhador na casa espírita. Há várias literatura que nos dá bons conselhos nesse sentido, e acho que as diretrizes é não nos enganarmos com os entusiastas, porque nós descobrimos a doutrina espírita, estamos cheios de vontade e de afeto e não sei o quê, mas às vezes, tal como o irmão Jacó diz, às vezes temos alguma ingenuidade naquilo que é a dimensão do trabalho que depois vamos ter. Então nós, enquanto trabalhadores que já lá estamos, temos que nos proteger desses entusiastas que depois não vão ter da mesma forma. Ou seja, da mesma forma que o irmão Jacó teve um tempo para se recuperar, mas também para aprender e para se afinizar com a casa, as pessoas que nos chegam à casa espírita também devem ter esse tempo e esse trabalho para se afinizar com a casa. Então o nosso convite é, geralmente quem vai ao centro espírita, algumas pessoas começam pelo atendimento fraterno, outras nem tanto, mostrando entusiasmo para trabalhar, mesmo que a pessoa seja mais tímida ou não. Porque a questão é, o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Não somos propriamente na casa espírita que estamos a fazer recrutamento e seleção para determinada posição. Ou seja, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E isto quer dizer o quê? Geralmente o convite que se faz é que as pessoas se façam presentes e assíduas. Comecem por frequentar as palestras públicas num determinado período de tempo. Por exemplo, nós na nossa casa já vamos ter meio ano, certo? Não estou equivocada. Ou seja, durante meio ano nós vamos vendo a assiduidade, vamos vendo o interesse da pessoa, e o interesse da pessoa, às vezes, por muito tímida que ela seja, e nisso o atendimento fraterno é um ótimo suporte, porque às vezes a pessoa, com aquela pessoa que ia receber o atendimento fraterno, vai colocando questões, vai comprando livros, vai se afinizando com os palestrantes e também fazendo questões sobre as palestras que vai ouvindo, e nós vamos vendo o interesse. E depois, acho que a partir desse tempo, vista a assiduidade e a permanência e o interesse, ou seja, que é tempo suficiente para os entusiasmos de primeiro momento acalmarem, convidar a um estudo e depois ver em que parte do trabalho é que essa pessoa estará mais apta a fazer. Agora, não há uma resposta mágica de entra-me uma pessoa hoje
É como as relações humanas, não é? Eu acabo de conhecer uma pessoa, como é que eu sei que aquela pessoa vai ser a minha melhor amiga? Pela convivência, pelas provas que vai dando de fidelidade, de confiança, não é? Ou seja, nas nossas relações humanas, da trivialidade da sociedade, nós também vamos depositando confiança conforme a pessoa vai permanecendo, vai mostrando dedicação e tal. O centro espírita não é diferente e nem poderia ser diferente, dada a responsabilidade e a sensibilidade do trabalho que tem. Então, o nosso convite é que a pessoa continue a ir às palestras públicas, que se sinta à vontade e confortável de pôr questões, e nós recomendaremos livros ou outros recursos, e conforme vai havendo assiduidade, convidando para outras tarefas, nomeadamente o estudo, e depois as coisas acontecem. Não sei se mais alguém quer completar. Ora, não há nenhuma receita, não há nenhuma prescrição, nem há nenhum formulário. Formulário, sim, poderá haver uma ficha de inscrição, se quiser fazer parte, integrar, como associar-se à instituição. Agora, o convite, a percepção, é realmente como a Catarina explicou. É o convite a começar a frequentar, a ouvir palestras, e vamos apercebendo da regularidade, da assiduidade, e depois participação num grupo de estudo. E essa participação no grupo de estudo tem um processo, tem uma sequência, pode, por vezes, já se tem em alguma outra ocasião acelerar, há situações que se acelerou e correram bem, e há outras que às vezes se aceleram e correm muito mal. Portanto, servem de aprendizagem para a instituição, servem de aprendizagem para todos, para o grupo, serve de aprendizagem de partilhar com outros companheiros de outras associações, no sentido de que o estudo é fundamental, porque é a base. Portanto, um trabalhador que não estuda é um mau servidor. Portanto, porque o estudo é essencial para conhecer. Nós às vezes, já li, e se for ler outra vez, vai ler com os mesmos olhos, mas com outro campo de percepção, e por aí se vê o esforço, a dedicação, o empenho. Portanto, quando tudo isso, esse somatório existe, naturalmente que quase que acontece naturalmente um convite para começar a integrar outras tarefas, participar de outra forma, o que aumenta ainda mais o compromisso. Portanto, é um significado que aumenta mais o compromisso, e também não nos possamos esquecer que qualquer um dos interessados, dos ditos entusiasmados, a parábola da semente. Em alguns a semente cai e não se desenvolve, noutros até floresce muito rapidamente, mas depois vai secar. Portanto, todos esses parâmetros também funcionam, mas se sentirem acolhidos e se houver reciprocidade desse comportamento de entrega, naturalmente ficam. Portanto, e também convém salvaguardar, importante são aqueles que estão, porque todos aqueles que saiam ou que saem é porque nunca lá estiveram. Portanto, nunca verdadeiramente estiveram integrados. Mas não é nenhuma frustração. Portanto, é a persecução de um caminho. E o caminho também faz parte da caridade fraterna, de cada um dos que neste momento integram qualquer casa espírita, tem que se lembrar que numa outra altura, muitos anos lá para trás, outros acolheram. E o processo foi semelhante. Portanto, com certeza também nos observaram e depois há sempre uma química, há sempre uma sintonia, há sempre uma intuição que leva cada vez as pessoas a fazerem mais esse cimento que o vai unindo as pessoas e que lhe dá responsabilidade. Portanto, na minha perspectiva, não há realmente nenhuma fórmula, não há nenhum ritual, há um processo que acontece naturalmente, que necessita do seu tempo. Portanto,
haverá pessoas que precisam de mais tempo, outras precisam de menos, mas eu, pessoalmente, cada vez vou-me convencendo também que quando falta o tempo, normalmente nada sai perfeito, porque a semente não germinou o suficiente. Aproveitando a pergunta da Sílvia, nós sabemos que muitas das vezes existem pessoas que querem entrar no espiritismo porque sentem esse chamamento e que a família, não é, em determinadas situações impede, não é? Nesta situação, qual será o procedimento mais adequado para que nós possamos conseguir essa integração e ajudar outros também a integrar-se? O que é que tu achas que a pessoa em si como deve proceder perante a família e perante os outros? Ora, nada pode ser forçado. Nós não somos perfeitos, nem integramos famílias perfeitas. Portanto, nas nossas próprias famílias, é mais frequente, infelizmente é muito frequente, nós, naqueles que nos são mesmo ainda mais próximos, não haver nenhuma afinidade nesse sentido. Portanto, parece que somos as ovelhas ranhosas daquele ambiente. Não significa, isso é um desafio, porque o desafio é nosso. Portanto, o compromisso é individual. Portanto, a necessidade é daquele que sente esse compromisso com mais força, com mais peso. Portanto, a integração é, se nós, espíritas, ensinarmos e sabemos que a família é o primeiro laboratório da evolução, também não vamos entrar em conflito ou ostracizar a família porque não está nem aí, portanto, com as nossas éticas ou com a nossa forma de ver. Portanto, e eu sinto isso na minha própria família. O meu filho e a minha filha algumas vezes fazem perguntas interessantes e outras dizem: "Oh pai, tu é que acreditas muito nisso e gostas muito disso." Não vou conflituar com eles por causa disso, porque se eu fizer, também já aprendi a não fazer, porque se eu fizer, eu não vou melhorar nem eu, nem vou melhorar o ambiente nenhum. Vou complicar ainda mais o ambiente. Portanto, aguarda-se que às vezes nos façam uma outra pergunta interessante. Portanto, e há tantas perguntas que às vezes nos fazem interessantes, sei lá. Os espíritos, os animais têm alma? E eu digo: olha, mas queres saber mesmo se os animais têm alma? Há livros interessantes sobre isso. Então, faz-se uma oferta. Ele diz: eu vou-te dar um livro que tu vais ler sobre a alma dos animais. É uma forma de não estou a forçar ninguém. Aquele que já tem vontade tem que fazer um balanço, procurar fazer um equilíbrio. Se calhar às vezes não pode ir a todas, só pode ir a algumas. Tem que fazer a compensação. Epá, eu vou estar fora um dia inteiro, depois tem que compensar. E a forma como compensar, com certeza, não é só um almoço ou comprar uma prenda. É mostrar que se está presente num momento que seja importante para o outro, para esse elemento da família. Ou mostrar que, apesar de tudo, o amor entre eles, entre esses membros, é importante. Portanto, e fazer sentir isso, fazê-los sentir que são importantes, para não criar nenhum tipo de rejeição absoluta, no sentido de dizer assim: só passas ali o tempo e o resto não conta para ti. Pronto. Essa responsabilidade é mais daquele que quer abraçar do que a família onde ele foi nascer. Porque se a nossa reencarnação não é fruto do acaso, a nossa família também não foi fruto do acaso, e é todo um processo de aprendizagem. Quero perguntar ali àquela nossa irmã que colocou a primeira questão, se ela as respostas teve, foi ao encontro das suas dúvidas. Sim, obrigada. Muito bem. Quanto à família impedir,
eu vejo aqui várias camadas de interpretação dessa pergunta, que é a família impede no sentido de tu tens responsabilidades e a pessoa acusa de estás a largar as tuas responsabilidades em casa para ir para o centro, ou a família impede porque eu sou o único espírita da família. As duas. Então vou dividir a minha resposta em duas partes, para ajudar aqui o Zé Manuel. O médico não passa as vitaminas para os meus companheiros do lado. Quando eu vou ao médico, eu faço exames de sangue e a receita vem em meu nome. As vitaminas vêm em meu nome. Quando nós somos chamados à doutrina espírita, o chamamento é meu. Não é do Alexandre, não é do José, é meu. E há umas vitaminas que são mais docinhas e há umas que são mais amarguinhas. Mas são minhas. A responsabilidade é minha. Dizer que não vou à casa espírita por causa dos outros não me vai tirar as responsabilidades. Porque eu tive conhecimento da doutrina, eu sei o chamamento que estou a ter, pode ser um lugar mais ou menos consciente, mais ou menos confortável, de lavarmos as mãos, e não vou porque o meu marido, o meu tio, o meu pai, o periquito não gostam que eu esteja aqui. Falta de vontade, junta-se a fome com a vontade de comer. Se vais-me perguntar que é uma sexta-feira, depois de uma semana de trabalho, eu tenho dias que começo a trabalhar às 7 da manhã e saio às 6 da tarde. Com gente que não deve muito à normalidade. Há dias que me apetece chegar a casa, enfiar-me no banho e enfiar-me na cama. Eu ainda vou ter que sair, vou passear a cachorra, eu tenho uma cadelita e vou para o centro. Uma sexta à noite, depois acabaram as pilhas, mas eu tenho boa projeção de voz. Eu não tenho vontade, a uma sexta-feira, de ir para o centro. Mas o centro não funciona com as minhas vontades. O centro funciona com as minhas responsabilidades. Isso não quer dizer que não haja dias que há coisas que acontecem, férias e não sei o quê, que eu tenha que faltar às atividades da casa. Agora, o centro não funciona às minhas vontades. Eu assumi uma responsabilidade, quer eu tenha vontade, quer eu não tenha, eu vou. E depois surpreendo-me. Porque eu ouço a palestra, o tema é interessante, fico envolvida no que está a acontecer, venho mais leve, porque às vezes eu entro no centro e pareço um bulldog, eu queria morrer toda a gente, porque tive uma semana terrível. E aquela sesta que eu queria ter feito às 8 da noite, chego a casa às 11h30 e durmo como um anjinho. Metade do peso tiraram-me do cinto. Isso é uma coisa, porque a responsabilidade é minha. Agora, eu compreendo que há famílias, e para mim é muito fácil, porque eu tenho a liberdade de dizer tchau aí e eu vou ao centro. Há pessoas em situações mais complicadas que não têm a independência de se locomoverem sozinhas, ou seja, dependem de outros e a situação é mais complicada. E isso tem que ser dialogado. Ou seja, eu cumpro todas as responsabilidades que eu assumi em minha casa. Eu cumpro todas as responsabilidades que eu assumi no meu trabalho. Eu não posso ir ao centro que me faz bem, porquê? Porque tu não queres? Isso é uma discussão que tem que ser feita caso a caso e analisada caso a caso. A outra é aquela tristeza da minha família não é espírita. A minha não é, eu sou única. Sou única. Eu tenho católicos, tenho ateus, tenho muçulmano. Tenho várias religiões na minha família. Eu vou a um batizado daqui a 3 semanas. Um batizado do meu primito, as cruzes não me vão fazer derreter. Não sei se virei vampiro. Eu vou a um batizado. Uma coisa não impede a outra. Cabe a cada um respeitar as liberdades individuais. Ou seja, esta pessoa expressa-se nesta religião.
está a ter uma conduta sincera, está a fazer o bem aos outros, não está a prejudicar ninguém. Eu vou estar a entrar em discussão porquê? Porque é que eu quero trazer a minha família para o espiritismo se outra pessoa está bem? O que acaba por acontecer é que muitas vezes ao longo da minha conduta eu tomo algumas decisões e algumas atitudes um bocadinho incomuns. E as pessoas perguntam-me porquê. E aí eu dou um comprimido espírita, dou uma pastilha, e eles ficam, ok, é a doutrina espírita que me ficou por aqui. Já falei muito, não é? Obrigada. Sra. Manuela, obrigada. Temos aqui uma senhora que quer fazer mais. Vamos, faz favor. Vamos cá ver então. Ouvem-me assim? Conseguem ouvir? Portanto, no seguimento daquilo que tenho estado a ouvir, eu cheguei um bocadinho atrasada. E olhando para a Casa Espírita como, para o Espiritismo, aliás, como uma doutrina e para a Casa Espírita como laboratório, não é? A minha questão é, e respeitando a reencarnação, eu sou espírita, que respeito imenso, a minha questão é, de acordo com todos esses impasses com que nos deparamos no dia-a-dia, do não posso ir ao centro espírita porque o menino tem que se deitar cedo, ou porque o marido não gosta que eu seja, ou porque acha que eu venho de lá carregada de espíritos, porque as pessoas associam sempre a Casa Espírita a manifestações, e perante essas dificuldades que tantas vezes encontramos, a minha pergunta é simples. Então, somos seres físicos a passar por uma experiência espiritual, ou na verdade somos seres espirituais apenas a usar um corpo físico só por um bocadinho de tempo? A minha pergunta é só essa. Obrigada. Ouvimos, ensina-nos toda a doutrina e até a história universal, nós somos espíritos. A nossa essência é espiritual. E já vivemos muitas vezes temporariamente em corpos físicos. Já tivemos várias nacionalidades, teremos vivido em várias civilizações e teremos tido sexos diferentes. Portanto, porque a nossa evolução tem que se fazer na sua globalidade. Por isso, tal qual como disse há pouco a Catarina, que não era a única, parece que a senhora também não é a única, como eu também não sou a única, que é como se fôssemos uma partícula, cada um de nós terá nascido num meio em que maioritariamente, se não é totalmente hostil, é um pouco do contra a aceitação dos princípios espíritas. Por isso é que eu ia chegar aí. Ora, se a nossa reencarnação, se a escolha atual, e estamos neste corpo e trazemos esta apetência para aceitar os princípios espíritas e para os reconhecer como fazendo parte do nosso ser, isso significa que temos um testemunho a dar. Assumimos esse compromisso e teremos que dar dele um dia, não contas num tribunal divino, mas vamos dar contas na nossa consciência, quando fora da matéria nos formos novamente fazer o resumo, o checklist das nossas atividades enquanto encarnados e comparado com o que seria o nosso propósito. E muitas vezes vamos encontrar grandes divergências. Mas se pudermos, com a nossa força de vontade, com a nossa dedicação, ir diminuindo essa divergência, estamos efetivamente a fazer alguma evolução. O mundo não dá saltos, não nos transformamos de criminosos em santos ou de ignorantes em sábios. Portanto, vamos num processo muito, muito lento fazendo isso. Claro que a Catarina falou sobre as vitaminas e, portanto, um medicamento, um médico receita para cada paciente. Claro que nós sabemos que há medicamentos de venda livre e como medicamentos de venda livre
já podemos nós, nossa própria vontade, adquiri-lo ou não. Portanto, ora, o seguir os passos e os conhecimentos da doutrina espírita é um medicamento de venda livre que nós podemos ir querer seguir ou não seguir. Portanto, e também, como é livre para mim, é livre para aqueles que nasceram comigo ou nasceram de mim ou me fizeram nascer. Porque também, quantos casos haverá, felizmente não foi esse o meu caso, quantos casos haverá que os pais não partilham a situação, a mediunidade e a apetência para a espiritualidade dos filhos. Portanto, não foi felizmente esse o meu caso. Portanto, eu dei muitos problemas ao meu pai e à minha mãe, ou alguns, mas não foi por causa da religião. Foi por outras questões. Por isso, se cada um sente que ir frequentar uma casa espírita lhe traz benefícios que o reequilibra, que lhe pacifica o coração e que se sente bem, terá que compatibilizar isso com todo a sua envolvente, seja ela social, familiar ou profissional. Portanto, que vai ser sempre tudo uma maravilha. Uma das observações que fez é que alguém da família acha que vai lá e que vai à casa espírita, que depois traz não sei o quê, com todos isso, nós trazemos essas influências desde ir a uma agência bancária, a um supermercado, entrarmos no metro ou qualquer outro transporte, ou irmos ao CTT, deitar uma carta ao correio. Portanto, as influências estão permanentes. Portanto, nem sempre conseguimos dormir como um anjinho. Portanto, há ocasiões que as influências tomam também a proporção, até em trabalho. Portanto, está aqui uma colega que muitas vezes nos diz, quando terminamos uma sessão de trabalho, uma reunião mediúnica, e ela nos diz, se ainda for, na oração final, se propõe que se for de vossa vontade, da espiritualidade, que nós ainda possamos continuar o nosso trabalho depois de chegar a casa, que nos utilizem. Pronto. E eu brinco com isso ao Celeste. Eu brinco com isso. Porque já fiz agora o meu trabalho, agora queria dormir para casa com um anjinho. Como é que me está aí a propor? Ainda vamos continuar a trabalhar para cá. Mas pronto. Isabel, respondeu? Obrigado. Não, acho que faço do Zé as minhas palavras. Nós estamos na dimensão espiritual mais que na material. Vamos adiante. Quem é que há mais alguma questão? Então, faz favor. Obrigada. Olá a todos. A minha questão é, partindo do exemplo que o Sr. José Manuel deu, do senhor que desencarnou, e queria continuar os trabalhos, né, logo após o desencarne. Isso foi ele. Foi ela? Foi. Ah, foi ela, é verdade. A minha dúvida é o seguinte, após o desencarne, o espírito, essa denominação religiosa continua existindo, ou após um período de tempo o espírito se dá conta que essa separação ela não existe, que é uma coisa aqui do plano terrestre? Posso ficar? Sim? Tá. Podes só reformular um bocadinho a questão, deixa-me ver se eu entendi, Tá. que é, quando tu queres saber se o espírito se apercebe logo que desencarnou. Não, assim, ele percebe, após o desencarne, essas denominações religiosas, o espírito continua entendendo a permanecer lá, ou ele entende depois de um período de tempo que essas denominações religiosas, ela não existe, essa separação religiosa ela não existe, ela é uma coisa aqui do plano terrestre. Separação religiosa no sentido de sermos católicos, Isso, judeus. exatamente, entre espíritos e tudo mais. Ok, acho que já entendi. Obrigada. Então, não estão com fome para o almoço, pois não? Aqui a questão, e não é só o livro Voltei, porque o livro Voltei é focado no regresso de um trabalhador espírita, e de um trabalhador espírita que tinha um papel
muito grande e muito ativo no movimento espírita. E mostra-nos a dificuldade que tem ao despertar. Portanto, alguém muito consciente, muito bem informado, muito bem amparado também. Então, o livro mostra que não foi um despertar fácil. A literatura espírita, e vejo estão-me a vir várias coisas à cabeça, o despertar não é imediato. Ou seja, a pessoa comum, vamos sair daqui, vamos ao café, encontramos uma pessoa que nada sabe sobre espiritismo. Antes, pelo contrário, super cética, essa pessoa desencarnando não vai passar a acreditar nas coisas, ela vai continuar cética. E a prova que nós temos é a imensa literatura, ou quem está nos trabalhos mediúnicos, ouve muitas vezes os espíritos a dizer que não acreditam no plano espiritual. Eles estão no plano espiritual. E eles dizem que não acreditam. Portanto, não é essa tomada de consciência, não é imediata. E aqui vai do nível de evolução de cada um dos espíritos. Há espíritos com reencarnações compulsórias, ou seja, eles desencarnam e encarnam e nem se aperceberam que foram e vieram. Portanto, tudo o que eles acreditaram aqui é o que eles vão continuar a acreditar. E depois temos espíritos um bocadinho mais como nós, que vão ter a oportunidade, porque têm a vontade, de ir para uma escola, de ir instruir-se, de ver as diferenças entre as várias religiões, porque as diferenças entre as várias religiões, no fundo, é como as diferenças das roupas. Eu, no inverno, preciso de um casacão peludo, grandalhão, porque está frio, e no verão já posso estar assim com uma manguinha mais cabe. E nós também vamos tendo temperaturas diferentes do outro lado. Portanto, esta tomada de consciência depende muito da preparação que o espírito tem ao chegar lá. O melhor é nós irmos trabalhando em nós aqui, para ser mais fácil receber depois mais informação e mais instrução do outro lado. E eu, como falo muito, vou passar a... Catarina, mas pronto, eu vou só fazer aqui uma acrescentar. Aquilo que eu entendi na questão, o que a trabalhadora pretendia era saber se realmente, no outro lado, ia haver na mesma essa prática. Imagina, eu sou católica. Se há igreja. Exatamente. O mundo físico... Força. Então vai. Acabei de aterrar. Portanto, tanto quanto eu percebi, ouvi a tua pergunta e não tinha estado a acompanhar toda a resposta. Mas eu vou ver se apanho o fio à meada. Portanto, conforme a morte do corpo físico não nos leva a entender imediatamente a situação em que nos encontramos. Portanto, essa transição não é percebida de imediato na generalidade dos seres. Passa por um período mais ou menos alargado até entender que já está fora da matéria. Portanto, o que vai procurar será por sintonia com o conhecimento que tem, porque se não passou de ignorante a sábio, portanto, cada um vai procurar em conformidade com os conhecimentos que tem. Se, no caso do livro que voltei, um elemento que tinha sido presidente de uma federação, ele próprio passou por um período de perturbação e não tomou logo imediato consciência da realidade, e quando toma consciência da realidade, como foi muito bem destacado pela Catarina, ele até fica, de alguma forma, sente-se ofendido, porque depois estava cheio de boa vontade, mas ainda não estava em equilíbrio e não lhe permitiram imediatamente ir trabalho. Portanto, agora, quando ele assume uma consciência de estar no plano espiritual, o que é que ele tem? Ele vai começar a querer dar uso à sua vontade e à sua experiência e, sobretudo, à sua ânsia também
Portanto, queria trabalho, queria trabalhar. Portanto, ora, se eu for mais praticante do catolicismo, é para aí que eu vou. Portanto, numa época em que um padre, na vida seguinte, ou ainda quando na erraticidade, ele irá frequentar necessariamente os espaços com que mais afinizado estava. E há de demorar séculos a libertar-se disso. Portanto, está ali uma senhora a rir-se, mas eu não vou contar esse episódio. Mas querem se rir todos? Quem? Não. Vamos acabar. Por isso, é natural que cada um vai buscar ainda numa fase ou de acordo com o conhecimento que tem e com aquilo que se afiniza. Portanto, mas o crescimento, o conhecimento é adquirido de ambos os planos. E, portanto, chegará também um momento em que, como observadores, começam a refletir e a raciocinar. E quantas vezes o que é o socorro nas reuniões mediúnicas? É levar a palavra do esclarecimento a irmãos que ainda estão, eles próprios dizem, estou perdido, ando aqui de um lado para o outro, não sei o que é que fazer, então vamos encontrar, dar-lhe uma orientação. O que é o papel do médium como meio de comunicação, como elo de comunicação entre os dois mundos, o papel do dialogador, levar a palavra amorosa do conhecimento. E esse conhecimento, quantas vezes também nos comentam, porque é que não me disseram isso antes? Ai, se eu soubesse. E essa aquisição, esse fator, faz a viragem, faz a mudança e prossegue a vida, que é a verdadeira vida, que é a vida da alma, a vida do espírito. Ficou respondido? Só Considerou um minuto, positivamente? por favor. Só um minuto. Queria acrescentar o seguinte. De acordo com a apresentação da Catarina sobre o livro Volta e das condições em que o Frederico Fichtner chegou à espiritualidade, revela o estatuto que cada um conserva, não só da realidade própria, íntima, em que vive, mesmo no corpo físico, e que depois se plasma para a espiritualidade. Tudo aquilo que faz parte da nossa estrutura mental, emocional, cultural, prossegue após a morte, mesmo no campo da religião. Então, a sectorização da religião, com os seus rituais, os seus preceitos, a sua forma de viver e de aplicar esse conhecimento religioso, cujo fundo e princípio é a tentativa da criatura humana de se elevar espiritualmente e ligar-se a Deus, são caminhos que cada comunidade escolhe para aí chegar. E, em boa verdade, esses rituais, essas adorações, são ainda resquícios do homem primitivo, do homem da caverna. E, chegado à espiritualidade, provavelmente todos leram já o livro, o livro Nosso Lar, que na Polónia existem várias comunidades e vários templos. O que acontece que a criatura, o espírito que desencarna, continua a viver a sua realidade íntima e do lado de lá aquilo que é válido sob o ponto de vista da religião são os seus hábitos, aquilo que lhe está enraizado. Mas qual delas fala a verdade? Ou melhor dizendo, é a religião cósmica. Nem os espíritas, porque o próprio espiritismo se aproxima da verdade universal. Aquilo que Jesus ensinou foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E é esse entendimento, quando chegamos à espiritualidade, que procuramos seguir, se temos espírito de abertura para pensar e aceitar fora da caixa, como normalmente se diz, para ganhar consciência relativamente a essa universalidade cósmica, pondo em prática os conceitos básicos que Jesus ensinou. Porque, em boa verdade, a vida assenta nesse princípio do amor e da fraternidade entre as criaturas. E então vamos adaptando a essa realidade. Ora, acontece que esses passos são feitos de forma homeopática, sem violação da liberdade de cada um, tendo em vista aquilo que está programado. Está certo?
Então vamos à segunda pergunta, faz favor. Paulo Gonçalves, por favor. Olá, muito bom dia. Agradecer esta oportunidade e o tema é muito chamativo, portanto, trabalhos e trabalhadores da Casa Espírita. E, por aquilo que fomos percebendo, chegámos à conclusão de que nós, no plano físico, somos envolvidos e somos, de certa forma, manipulados pelas entidades superiores nas tarefas da Casa Espírita. E tivemos aí percepção de várias tarefas, os espaços, as reuniões mediúnicas, as palestras, todas as tarefas daí advindas. A questão aqui é a seguinte: na sociedade também temos profissões de trabalho e trabalhadores. Existem profissões mais minuciosas que necessitam e carecem de uma conduta mais aprimorada e rigorosa por parte do instrumento, o trabalhador, para exercer as suas funções. A pergunta aqui é: qualquer um pode ser trabalhador espírita? Tem regras, cuidados, obrigações na sua conduta? Quais e como? Obrigado. Breve, porque vamos ter ali ainda uma questão seguinte, está bem? Estamos aproximados da hora do voto ao almoço. Obrigada. Então, se qualquer um pode ser trabalhador espírita, a resposta é sim. O que é um trabalhador espírita? Qualquer pessoa que exerce uma atividade na casa espírita. E isso vai desde o regar das plantas, da limpeza, da manutenção, às palestras, porque nós achamos que o trabalhador espírita é só o palestrante, o médium, e há um conjunto de atividades muito grandes dentro do centro espírita que quem o faz é trabalhador espírita. O atendimento fraterno, qualquer um pode ser, desde que devidamente orientado, informado, tenha feito o estudo e depois se tenha preparado para a atividade que está a exercer. Portanto, não há ninguém que à partida esteja proibido de ser trabalhador espírita. E antes de passar a palavra, só uma pequena correção. Nós somos envolvidos pelo plano espiritual, mas não somos manipulados. Certo. Nós às vezes deixamos-nos manipular, que é diferente pelos dois planos, na verdade. O que Paulo disse era manipulados pelos bons espíritos. Aí está certo, aí está certo. Consegui ser breve. Vou corroborar o que a Catarina disse. Claro, qualquer um pode ser trabalhador da Casa Espírita. Porque qualquer um pode ser... Todos somos trabalhadores na sociedade em geral. Portanto, e na Casa Espírita também. Desde que tenha boa vontade, desde que queira esforçar-se. Eu tenho que salientar sempre o estudo, porque está a começar pelo estudo. Portanto, pode ser trabalhador da Casa Espírita. Podem dar. Gostaria de acrescentar o seguinte: esta questão está ligada à primeira que aqui foi apresentada. E sem dúvida nenhuma que, em tese, todos podem ser trabalhadores da Casa Espírita. Mas há circunstâncias e circunstâncias. Há vontades e vontades. Então, há um elemento fundamental neste processo que é o tempo. O tempo que faculta e que a pessoa, o pretendente e a Casa Espírita necessitam de dispor para se conhecerem, aproximar, entrosar e ganhar competências para esse desempenho. Portanto, aqui o que importa é, sobretudo, a vontade e o tempo que é necessário para essa formação, porque a maioria das pessoas que chegam ao centro espírita vem encontrar uma realidade completamente nova. E às vezes a informação que traz até é uma informação distorcida da realidade. E, portanto, há necessidade de tempo para se integrar, para que ambas as partes se conheçam. Não é só o pretendente que se vai candidatar e preparar para integrar a Casa Espírita. Vamos pensar aqui de forma diferente. E se a pessoa, o pretendente, chega à Casa Espírita e olha para o ambiente, para a oferta que lhe é feita, as possibilidades que lhe facultam, e ele diz assim: não, isto não é a minha praia. Eu não estou interessado em permanecer aqui. Portanto, não é só a Casa que está interessada no trabalhador ou no pretendente, mas é preciso que o pretendente esteja também interessado na Casa. Ora, isso só é possível se houver tempo para que as pessoas se aproximem, se conheçam
interajam e possam integrar-se com sucesso. E às vezes aquilo que nós pensamos ser um sucesso agora não significa que daqui a 5, daqui a 10 anos, esse mesmo sucesso se esvai. Porque, permitam dizer, é preciso o trabalhador espírita viver entre dois mundos. E é preciso tempo para desempenho das suas responsabilidades e dos seus compromissos. Então, se nas nossas relações pessoais e humanas nós deixamos de ter paciência para aqueles que convivem, comem e dormem connosco e vamos embora, esse nosso comportamento estende-se também à casa espírita e à relação que se mantém com essas atividades. Portanto, é relativamente fácil, entre comas, relativamente fácil, chegarmos a um tempo, eu já dei o que tinha a dar, eu agora vou gozar a vida. E a pessoa que aparentemente era alguém que estava enraizado no processo e acaba por deixar as suas soluções. Portanto, o tempo é fundamental para a formação e o conhecimento de ambas as partes. Vamos aqui ao nosso última questão. Tenho duas. Tenho uma por escrito. Então, assim, tem aqui uma questão que é: gostaria que comentassem sobre como é que os trabalhadoras alinham expectativas dos campos espirituais e físicos para um trabalho equilibrado. Acho que eu formulei aqui um bocadinho, mas acho que era isso, não é? Sim, obrigada. Claro que sim. Como é que eles alinham expectativas? Como é que os trabalhadores alinham expectativas nos campos espirituais e físicos para um trabalho equilibrado? Como é que conseguem encontrar o equilíbrio neste tipo de trabalho? Não sou eu que vou dar a resposta, é merda. Disciplina, disciplina, disciplina. Trabalho. Não, desculpa, só isso não basta, porque senão os militares... Eu ia desenvolver a seguir. E aqui a disciplina, eu, por exemplo, quando está a acontecer neste momento, tenho uma série de constrangimentos laborais e tenho que faltar ao trabalho na casa espírita. Quando eu volto ao trabalho na casa espírita, eu não vou retomar do sítio onde eu deixei. Porque eu estive não sei quantos dias fora, a fazer outro tipo de atividades, noutro tipo de envolvência, portanto, eu quando volto há um choque. O trabalho que eu deixei não é exatamente igual. Que é para haver essa afinidade. E aqui a disciplina tem a ver com o quê? Tem a ver com a disciplina da assiduidade, tem a ver com a disciplina do estudo, tem a ver com a disciplina do comportamento, dos espíritos conseguirem ver em nós a seriedade necessária para as tarefas que têm a fazer, porque se eu não for sério, o que vai vir também não é sério. É aí que as afinidades se dão. Se eu quero um resultado sério, eu tenho que ser sério. Portanto, eu sei, por experiência própria, que quando eu não tenho disciplina, o trabalho não vai retomar do sítio onde está. Porque é preciso voltar a alinhar, é preciso os espíritos voltarem a reconhecer: olha, esta está de volta. Andou lá, roda no ar, a vida dela, está de volta. Está de volta até quando? Está hoje, vai faltar amanhã, ou agora está de volta a sério? Então aqui a afinidade tem a ver com isso. Vou passar que eu falo muito, já. Ismael, tens meio segundo. Meio segundo. Há um livro interessante que vale a pena que as pessoas lerem, que se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Ajuda bastante a compreendermos que a dor é abençoada, a dor, porque é a dor que nos transforma, e essa gestão de expectativas entre as duas situações, o trabalho espiritual e as próprias dores físicas ou morais, portanto, se fazem parte da construção do novo ser para o qual nós andamos a trabalhar. Portanto,
E é por aí que eu vejo a justificação. E é sempre um trabalho individual. Está respondido? É? Ok, obrigada. Bom dia a todos. Trabalhos há muito. Trabalhadores são muito poucos. Também sabemos que devemos respeitar o livre-arbítrio de cada um. A questão é como que as casas espíritas podem incentivar cada vez mais aqueles trabalhadores que já estão há muitos anos, junto daqueles que estão entrando agora. A pergunta é para geral. Não sei se entendi. Incentivar em que sentido? É, A que fiquem, que permaneçam, que que continuem? permaneçam, que consigam voltar a trabalhar mais, a se enturmar mais com os trabalhos da casa, tanto espiritual principalmente quanto os do plano físico. Há uma canção. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Ora bem, esse esforço, essa necessidade de envolvência existe, mas tu começaste por falar no livre-arbítrio. Portanto, e o livre-arbítrio rege tudo, não vais forçar ninguém, portanto, fica na consciência e no livre-arbítrio individual dar mais ou dar menos. Portanto, os serviços mínimos é uma opção. Portanto, e nós sabemos que nas casas espíritas também há trabalhadores de serviços mínimos. Portanto, não é greve de zelo, mas é aquilo que conseguem gerir e proporcionar. Portanto, se cada um de nós é um exemplo vivo, e temos que ser exemplos, então cada um tem que se preocupar com o seu exemplo, com aquilo que é, com aquilo que faz. Portanto, e esse exemplo pode ser seguido ou pode não ser seguido. Portanto, mas não há nenhuma chave, não há nenhum... Volta à questão da fórmula ou da receita, que tu vais dizer assim, olha, eu até agora só tenho feito... A Catarina agora falou dos exemplos, vou hoje, depois não vou duas ou três vezes, depois aparece e que realmente não recomeça no mesmo ponto. Portanto, mas esse princípio também se põe com as mudanças de instituições, que muitas vezes não se aceita que tem que se voltar ao princípio. E isso faz parte, ao princípio do estudo, isso faz parte de um livro que já também é antigo, que é Diretrizes de Segurança, do Divaldo Franco e do Raul Teixeira. Portanto, não há nada que não esteja dito ou que não se conheça. Agora, a utilização é que às vezes não é melhor. Portanto, e nos trabalhadores põe-se também uma forma. Portanto, conhecem, sabem, mas não vais buscá-los a casa e não vais é politicamente incorreto. Tendo consciência do tempo, eu só... Vamos terminar? Então... A nossa responsabilidade quando estamos há mais tempo no centro espírita é mostrar as ferramentas e tentarmos ser o melhor exemplo possível para quem chega de novo das suas responsabilidades. Mas a própria pergunta, como o Zé Manuel disse, tem a resposta, que se chama livre-arbítrio. Às vezes o que acontece é que os mais velhos desanimam um bocadinho porque o trabalho cai sempre em cima dos mesmos. Ou seja, nós acolhemos uma pessoa, temos imenso tempo a fazer com que ela estude e de repente, quando achávamos que aquele trabalhador estava mesmo no ponto e podíamos dividir tarefas, puf, o trabalho volta a cair todo em cima dos mesmos. Só acontece no nosso centro, não é? Acho que uma coisa é o desânimo dos trabalhadores mais antigos, que não podem desanimar, e porque temos que reconhecer que há um livre-arbítrio,
E para os trabalhadores mais antigos também há esta responsabilidade de dar esta orientação, o estudo e o ensino. Ora, foi mais do que dito, ninguém pode ficar. Não podemos obrigar ninguém a ficar.